Nós estamos encerrando hoje uma série sobre a liberdade cristã e o Tiago tratou do tema à luz de Romanos capítulo 14 e 15 semana passada, e eu queria hoje tratar do tema à luz de 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 até capítulo 11, verso 1. Como eu disse na nossa lista essa semana, eu não vou ler a passagem bíblica toda, ajudaria muito vocês manterem a passagem bíblica aberta. Eu vou citar alguns versículos apenas, tentando destacá-los aí dentro do encadeamento da mensagem. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu queria propor algumas questões para nós aqui. Aqueles irmãos nossos que vêm do Nordeste têm um grande problema com as festas chamadas juninas, conectadas com São João e São Pedro. Para esses irmãos e irmãs, aquelas festas são claramente idólatras, elas estão conectadas especialmente com a Igreja Católica, e a Igreja Católica no Nordeste não facilitou, perseguindo e maltratando muitas vezes os crentes. Quando esses irmãos vêm para a região Sudeste, eles tomam um susto quando descobrem que algo que se torna comum aqui na região Sudeste são as chamadas festas caipiras. Apesar de não ter nenhuma ligação direta com a questão de santos católicos, ainda causa algum estranhamento, causa até choque, eventualmente causa escândalo para alguns. Outra questão que é interessante também, quando a gente pensa nessa divisão regional, é que geralmente irmãos das regiões Nordeste e parte da região Sudeste são muito estritos, por exemplo, com bebidas alcoólicas como cerveja e vinho. Aí, algumas vezes eles têm que ir para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e eles tomam um susto quando descobrem que bebidas alcoólicas são tomadas normalmente naquele ambiente, né, bebidas fermentadas. Os crentes lá do Sul não têm grandes dramas ou grandes crises com cerveja e com vinho, mas fica o estranhamento, fica aquele choque entre culturas, e muitas vezes o que tem por trás desse choque de culturas são valores de fé profundamente arraigados de parte a parte. Nós temos também dificuldades com estilos musicais. Alguns aqui já estão há bastante tempo na igreja e ainda lembram que nós cantávamos em nossas igrejas, pelo menos mais tradicionais, batistas, presbiterianas, assembleanas, como se a gente estivesse no Velho Oeste dos Estados Unidos. Basicamente um órgão, um piano, aqueles hinos bem antigos. Uma ironia que eu costumo fazer algumas vezes, num calor de rachar, cantando Alvo Mais Que a Neve, sendo que a maior parte da gente nunca viu neve na vida. E algumas vezes a pessoa tem que se mudar e ela vai para uma igreja em que essa igreja tem guitarras, baixo, bateria, tabaque, teclado, e o tipo de música é bem mais moderna, um tipo de rock progressivo, música pop, algumas vezes chegando até o metal. Algumas vezes a gente tem uns riffs bem legais aqui que lembram um pouco um bom rock metal. Mas você também tem estranhamentos aí, e algumas vezes dentro das mesmas igrejas há esse tipo de estranhamento. Eu ainda me lembro, década de 80, quando, pelo menos nas igrejas batistas onde eu frequentava, os irmãos mais velhos não tinham como barrar essas novas formas de louvar a Deus e adorar a Deus. Criou-se um momento que, em retrospecto, eu julgo tosco, que era um tipo de momento de louvor antes do culto. Então, naquele momento de louvor antes do culto, 30 minutos antes do culto, se usava a música mais contemporânea, um culto mais contemporâneo, interrompia-se aquele momento de louvor, e aí daqui a pouco começava de fato o culto. Alguns de vocês devem estranhar isso, mas era parte aí do ideário evangélico, protestante, conservador, década de 80. Nós temos pessoas que ficam chocadas com o Natal, com árvores de Natal, enfeites, penduricalhos. Eu lembro uma vez que eu botei um cartaz que católicos protestantes da Alemanha começaram a distribuir, que tinha lá o Papai Noel, mas tinha a faixa de proibido, escrito área livre de Papai Noel. Aí eu botei na minha porta do apartamento, mas teve gente que ficou escandalizada porque o Papai Noel ainda estava ali, mesmo que ele não entendesse o significado da mensagem, ele estava chocado com aquela mensagem. Para outras pessoas, essas questões são indiferentes, lembram tempos bons da infância, não criam nenhum problema para elas, não criam nenhuma tensão para elas. Para algumas pessoas, beber
socialmente, bebida fermentada não é problema, como cerveja e vinho. Para outras, isso não basta. Elas entendem que não é problema nenhum ir para um tipo de balada e passar a noite ali dançando e escutando música e conhecendo outras pessoas. Ok, como é que a gente lida com essas questões? Como é que nós resolvemos essas questões que muitas vezes se tornam mais importantes do que aquilo que é absolutamente central e negociável para a fé? Em alguma medida, Paulo está lidando com isso nessa seção de 1 Coríntios 8 até 10. Ele quer indicar para aqueles crentes em Corinto como serem livres, como usufruírem sua liberdade cristã num mundo pluralista. E não é um mundo pluralista que está distante, é um mundo pluralista muito perto deles, também da gente. Algumas questões aqui introdutórias, antes da gente entrar propriamente dito aí na análise da passagem, tentar entender o que Deus tem para falar para a gente hoje. Um ponto importante é que Corinto era a mais importante província da Grécia nessa época. Atenas ainda existia, mas ela era um pálido reflexo do que foi outrora, não era mais a cidade afamada dos séculos passados, agora Corinto era a cidade mais importante. E Corinto era uma cidade pluralista porque era uma cidade rica, era um centro comercial importantíssimo no que era chamado de Acaia, no que é chamado hoje de Grécia. Corinto ficava perto de um porto chamado Cencreia, então Corinto se tornou um tipo de entreposto, onde todos os bens que vinham do Oriente, do Egito, que era o celeiro do Império, tinham que passar necessariamente pela cidade de Corinto. Então Corinto agora se tornou uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, pluralista, cheia de gente e muito rica, muito opulenta. Mal e mal comparando, a gente pode pensar, por exemplo, aqui em São Paulo, o bairro Morumbi, Berrini, a gente pode pensar aqui em alguns bairros aqui da nossa cidade, que são bairros de classe média alta, classe alta, seria mais ou menos isso Corinto, onde Paulo vai chegar por volta de 50 a 52 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, para implantar uma igreja ali. E essa igreja, segundo a gente aprende em Atos, cresceu bastante. Atos registra que Paulo vai dizer que havia muito povo de Deus em Corinto, mas essa igreja cresce também com algumas tensões e algumas dificuldades. Como era uma igreja rica, ela era uma igreja cheia de templos. Ainda hoje, quem vai em Corinto, pode avançar dois slides aqui. Um slide primeiro. Aqui só para você se localizar no mapa, eu julgo que isso aqui é importante. Então você tem aqui embaixo Jerusalém. Nós falamos bastante de Jerusalém aí no Evangelho de Marcos. Então nós temos Paulo saindo de Jerusalém, passando por Cesareia, Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Filipos, Bereia, que vocês conhecem, Atenas, já mencionada, Corinto fica bem aqui, ok? Então, Paulo funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Avança um slide, isso é o que sobrou de Corinto hoje, mas você tem aqui ainda as colunas de um templo antigo. A cidade, então, era cosmopolita, cheio desses templos. O que você tem ali são só as colunas do templo, ele tem um telhado. Geralmente os templos eram bem escurecidos, pouca luz entrava ali, havia no máximo uma clarabóia que iluminava o Deus daquele templo. Se os templos eram centrais para a vida nessas grandes cidades, em Corinto, inclusive. Aí pode voltar lá para o primeiro slide aí. O que acontecia muitas vezes no templo é que, além dos sacrifícios que eram feitos ali, se faziam reuniões para celebrar negócios no templo. Então, não sei se você já leu ou pesquisou, mas o que acontecia era mais ou menos o seguinte: trazia-se um animal ali que fosse comestível, ele era estripado dentro do templo, os sacerdotes ali liam as sortes nas entranhas daquele animal, as entranhas eram queimadas em sacrifício dentro do templo, e o restante da carne era usado muitas vezes em reuniões que eram feitas em salas dentro desses templos, para fechar negócios. Então a carne que havia sido sacrificada aos ídolos era muitas vezes usada para fechar negócios dentro do templo. Era uma forma, inclusive, de buscar a bênção, por exemplo, daquela divindade, a divindade representativa da cidade ou do templo, para o negócio que estava sendo feito ali. Para completar um pouco mais, para complicar um pouco mais a situação, outra parte da carne, que não era comida dentro dessas salas de reunião, esses refeitórios que haviam
contíguos ao templo, essa carne era vendida na Ágora, na grande praça pública das cidades gregas, e você tem a Ágora até hoje ali em Corinto. Então, nessa praça pública, onde ficam alguns edifícios públicos, havia um mercado, tipo uma feira contemporânea, e a carne que havia sido descartada do sacrifício e da refeição de negócios no templo era vendido naquele mercado. E todas as pessoas, pelo menos as com um pouco mais de posses, podiam comprar aquelas carnes para se alimentar em casa. O que aconteceu? Os judeus, obviamente, com seus muitos escrúpulos, eles não comiam esse tipo de carne. Eles começaram a importar açougueiros próprios para eles traziam a carne própria para eles, e esses açougueiros faziam carnes exclusivas ou preparavam carnes exclusivas para os judeus. Será que os cristãos em Corinto deveriam fazer o mesmo? Porque o que está acontecendo em Corinto, o que aconteceu em Corinto é que dois grupos colidiram quanto não só comer uma carne que havia sido previamente sacrificada aos ídolos, mas até mesmo participar de reuniões de negócios dentro do templo para fechar algum tipo de acordo comercial ali. Esses dois grupos são chamados pelos eruditos aí de os crentes fortes e os crentes fracos. E aqui há algumas questões importantes para a gente aqui. A carne era um alimento bem caro no mundo antigo. Geralmente, ricos, pessoas de negócios é que tinham acesso à carne. A carne mais comum, ou um dos tipos de alimento mais comum, a mistura mais comum usada no mundo antigo era peixe. Mas, geralmente, quem tinha acesso à carne eram pessoas de nível social um pouco mais elevado. Então, o que se entende é que esses dois grupos de cristãos, caracterizados como os fracos e os fortes, também refletem algum tipo de divisão social dentro da própria igreja em Corinto. Os fracos sendo mais ricos e tendo que fechar algumas reuniões de negócios dentro do templo, e por talvez conhecer um pouco mais da fé, entendendo que não há nenhum problema em comer carne sacrificada aos ídolos, inclusive celebrar negócios e fechar negócios dentro do templo, e os crentes mais fracos, provavelmente crentes de baixa condição social, mais pobres, ficando chocados com esse tipo de postura e reclamando com Paulo a respeito do que eles entendiam que seria arrogância ou soberba ou insensibilidade daqueles crentes chamados de mais fortes. Então, esse é basicamente o pano de fundo da nossa exposição aí de 1 Coríntios, capítulo 8, de 8, verso 1 até capítulo 11, verso 1. Há um choque, então, dentro de Corinto, entre dois grupos. Um grupo entendendo que não há nenhum problema comer esse tipo de carne que foi sacrificado aos ídolos e é vendido na feira, e mesmo participar de reuniões de negócios dentro dos templos, e outro grupo que se chocava com isso e achava essa postura arrogante e imprópria para cristãos. Então, vamos tentar notar como Paulo responde essa questão ampla aí e como ela se aplica às questões que eu levantei no começo da meditação de hoje de manhã. Nós vamos dividir a passagem em 4 blocos principais. Como eu disse, eu não vou ler o texto inteiro, eu pedi para vocês lerem o texto previamente. O primeiro bloco vai do capítulo 8, verso 1 a 13. O segundo bloco vai do capítulo 9, verso 1 até o verso 23. Depois do capítulo 9, 23 até o 10, 13, nós temos um terceiro bloco. E do verso 14 do capítulo 10 até o capítulo 11, verso 1, nós temos o último bloco. Paulo começa, então, tentando responder esse dilema, tentando chamar a igreja de Corinto à unidade. E o primeiro ponto dele, ele dá, então, primeiro bloco, com a comida que é oferecida aos ídolos. Ele vai começar a responder essa questão do capítulo 8, verso 1, até o verso 13 desse capítulo. Ele começa... ele não está para brincadeira aqui, ele já começa literalmente, perdoe a metáfora futebolística, mostrando as traves da chuteira aqui. Ele já diz o seguinte, verso 1, quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. O que Paulo começa a destacar nesse primeiro verso aqui? Parece que aqueles crentes chamados fortes, conectados aí às camadas sociais mais elevadas entre os cristãos da igreja em Corinto, eles se entendiam gente muito instruída, gente que conhecia bastante a fé cristã. E Paulo não está disputando isso. Ele diz, ok, tudo bem, vocês conhecem, eu também conheço, nós temos conhecimento aqui. Só que
Mais importante do que o conhecimento é o amor, porque o conhecimento destituído de amor pode inchar, é a palavra original que ele usa aí, que é traduzida nas nossas Bíblias por muito conhecimento deixa a pessoa arrogante, ou melhor, muito conhecimento destituído de amor ou desconectado de amor deixa a pessoa arrogante. Paulo começa a lembrar aqui que não basta apenas conhecermos profundamente a fé cristã. Um ponto muito importante para nós aqui. Algumas vezes essa tensão vai se refletir entre nós também, entre crentes fracos, ou crentes que aparentemente são fracos, e crentes que supostamente são fortes. No nosso caso aqui, eu faria uma leitura um pouco diferente. Algumas vezes, cristãos que vêm do ambiente muito restritivo e muito legalista, por exemplo, de igrejas de tradição muito estrita, com muitas regras não escritas, é capaz de esses cristãos, quando começam a ter um pouco de conhecimento, por exemplo, começam a aprender o que vem ser a graça comum, eles começam a ter um comportamento um pouco mais liberal com essas questões culturais. Eles começam a não ver muito problema com questões que eu apontei no começo, não só ligadas à bebida, mas também ligadas à roupa, à música, estilo musical, etc, etc. Do outro lado, crentes que vieram previamente de um contexto muito permissivo, foram eis alguma coisa, quando eles se convertem, a tendência é eles terem uma visão mais restritiva da vida cristã por causa da sua vida prévia, da sua vida anterior. O ponto que Paulo lembra aqui é que não basta apenas conhecer. Nós somos exortados a conhecer a Deus, a Cristo, a fé, em todo o tempo da Sagrada Escritura. Mas esse conhecimento tem que ser conectado com o amor, como ele começa a dizer no primeiro verso do capítulo 8. O amor edifica. E o amor aqui, irmãos e irmãs, não é uma questão de sentimento. O amor aqui não tem nada a ver com paixão ou romance. O amor aqui, que a gente costuma falar do amor ágape, é aquela atitude deliberada de sacrificar e se dar em prol do próximo. Então, já nesse primeiro verso, Paulo começa a mapear algumas questões que vão balizar todo o restante do argumento dele até o capítulo 11, verso 1. O conhecimento é importante, mas o conhecimento desconectado do amor torna pessoas soberbas, torna pessoas inchadas, torna pessoas orgulhosas, e é isso que está por trás do comportamento dos cristãos fortes na igreja em Corinto. Nos versos 4 a 6, nós temos uma pequena confissão de fé. Algumas semanas atrás eu preguei sobre Deuteronômio capítulo 6, versos 4 em diante. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Nesses 3 versos aqui, versos 4 a 6, nós temos uma paráfrase cristã do chamado Shema. Deus é único e Ele vem a nós por meio de Jesus Cristo. Só há um Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem, o por meio de quem também existimos. Parece que esse é o conhecimento dos crentes fortes em Corinto. Eles são hábeis em confessar que há um único Deus, por meio do qual todas as coisas foram criadas, por meio do qual nós fomos criados. Esse Deus vem a nós por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos toma para si. Nossa vida agora pertence só a Jesus Cristo. Ok, então esse é um ponto básico da fé cristã, uma confissão simples e básica da fé cristã, mas o que os crentes fortes estavam fazendo? Deduzindo desse ponto, que se há um único Deus, então não existem outras divindades, Afrodite, Apolo, Baco, Júpiter, nenhum desses deuses existe, eles são mera fabricação humana. Se esses deuses não existem, então não é problema nenhum nós comermos a carne que foi previamente sacrificada a essas divindades, porque elas não existem, só há um único Deus em Jesus Cristo, e também não há problema nenhum em a gente fechar negócios dentro do templo pagão. Quem não conseguir conviver com isso, problema deles. Lembra? Muito conhecimento, desconectado do amor, torna as pessoas arrogantes. Mas Paulo vai lembrar aqui que aqueles crentes fracos, que também têm a mesma confissão de fé e olham de fora o que está acontecendo, eles não apenas podem ser induzidos a comer a carne que foi previamente sacrificada aos ídolos, mas eles podem também ser induzidos a voltar aos templos, à sua vida anterior, e pior do que isso, eles podem ser induzidos e pressionados, no meio daquelas celebrações ali que eram feitas no templo para fechar negócios, a voltar para a sua vida anterior de idolatria. Só para você tentar visualizar o ponto aqui. As festas religiosas
nas cidades greco-romanas eram feitas em templos que pouca luz entrava neles, como eu já disse. Geralmente você só tinha uma clarabóia que iluminava a divindade principal que era celebrada ali naquele templo. Lembra de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala que a mulher deve ter a cabeça coberta? Ok, os sacerdotes e sacerdotisas, eles raspavam totalmente sua cabeça. Tinha-se um animal ali que era eviscerado, lia-se as tripas dele, as tripas eram queimadas no altar daquele animal, as carnes eram enviadas para serem usadas nessa sala que era fechada a negócios, enquanto isso aqueles sacerdotes se entregavam orgias, onde literalmente ninguém era de ninguém. A ideia da cabeça raspada aqui é que as diferenças sexuais foram abolidas dentro daqueles templos. E aí você pode pensar um pouco, usar um pouco de imaginação, e Deus nos guarde disso, mas você pode tentar imaginar o que acontecia ali naqueles templos ali. Ok, aqueles crentes fracos estão vendo seus irmãos na fé celebrando naqueles templos, fechando negócio naqueles templos, ao mesmo tempo em que eles sabem o que ocorre dentro daqueles templos. Então, o que Paulo está lembrando aqui? Que esse crente forte, com seu comportamento cheio de sabedoria, ou melhor, cheio de conhecimento, pode não só induzir aquele crente fraco na fé a voltar a comer carne, a voltar a celebrar negócio dentro do templo, mas, eventualmente, ele voltar às suas práticas antigas, ao seu comportamento antigo. É isso que ele começa a dizer a partir do verso 7 em diante dessa passagem. Algumas pessoas vão lidar com os ídolos com a seriedade e vão se contaminar porque têm a consciência fraca. Eles serão levados pela pressão interna, a pressão do meio, a voltar à vida anterior dele, à vida que ele levava antes. Para Paulo aqui, verso 8, a comida é neutra, a comida em si mesma não significa nada, ela não diz nada. A comida não é um problema, porque ela é parte da criação divina. O fato é que o abuso da liberdade por parte dos crentes fracos podem levar, o abuso da liberdade por parte dos crentes fortes pode levar os crentes fracos a voltar às suas velhas práticas que eles tinham antes. Então, o ponto principal de Paulo aqui não é o alimento em si, não é a carne em si, mas é o abuso da liberdade cristã quanto ao uso da carne. E no verso 9, ele lembra: cuidado para que a vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. De um lado, o que Paulo está lembrando aqui é que o conhecimento tem que ser acoplado com amor. O crente que entende, que conhece um pouco, ele tem que ter compaixão daquele que aparentemente não conhece tanto quanto ele. O crente forte não deve abusar da sua liberdade para dar ocasião de queda para o crente fraco. Ainda que a gente seja livre para comer carne sacrificada aos ídolos, essa liberdade não pode ser usada para produzir dano àquele irmão que não é firme na fé. Então, o que Paulo começa a fazer no capítulo 8 aqui? Ele começa a lembrar que, se de um lado não é um problema grande, não é um dilema, o crente poder comer comida que foi sacrificada aos animais e que é vendida na feira, do outro lado, ele vai fechar completamente a porta do cristão entrar naquele ambiente do templo pagão para celebrar algum tipo de negócio ali, fechar algum tipo de negócio naquele templo pagão, por amor àquele que é mais fraco na fé. O ponto de Paulo aqui é: a carne em si não é nada. Então, se ela é oferecida na feira, o crente pode ter acesso a ela. Outra coisa é o crente deliberadamente entrar num templo para celebrar negócios, fechar algum tipo de negócio ali naquele ambiente. Lembra, nós estamos falando aqui de crentes de uma classe social mais elevada e que eventualmente precisavam celebrar aquele tipo de negócio dentro do templo. E aí, como é que ele faz? Nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouco no capítulo 10. Mas outro ponto aqui, para dar um outro dado aqui para o que a gente está tratando, para o pagão que está de fora, para aquele que é incrédulo que está de fora, ele vendo o crente forte celebrar um negócio dentro do templo, para ele aquele crente está buscando a bênção da divindade daquele templo para o negócio que está sendo fechado ali. Então isso também acaba sendo uma pedra de tropeço na pregação da mensagem cristã, da mensagem de salvação na cidade de Corinto. O ponto de Paulo aqui é eco de que alguns rabinos do primeiro século diziam: fazer uma pessoa se afastar da fé é pior do que matar essa pessoa.
O que Paulo lembra aqui é que aqueles que se julgam conhecedores têm que ter todo o tato, toda a sabedoria para não usar da sua liberdade como ocasião de queda para pessoas que supostamente são mais fracas na fé ou têm uma consciência mais sensível. Aqueles que têm esse conhecimento melhor ou mais superior, eles devem se refrear, devem abrir mão dos seus direitos, se assim for, para não chocar, não escandalizar os mais frágeis na fé. O escândalo aqui sendo considerado um tipo de pecado que ofende a Deus e machuca aqueles mais fracos na fé. Mas, peraí, mas será que Paulo está retroagindo as leis e costumes do antigo, da sua antiga fé? Será que Paulo está tentando oferecer aqui um caminho estreito, meio que de salvação pelas obras? Não, de forma nenhuma. A gente vai ver já já Paulo lembrando que ele tinha muitos direitos e não se valeu deles. Ele livremente abriu mão desses direitos. O ponto aqui, mais uma vez, ele constrói um duplo argumento aqui. De um lado, não é impróprio o crente comer a carne que foi sacrificada aos ídolos e que é vendida no mercado. Do outro lado, é impróprio o crente entrar num ambiente marcado pela idolatria para celebrar uma reunião de negócios ali naquele ambiente. E o crente mais forte, mesmo com prejuízo, ele pode e deve abrir mão de celebrar negócios naquele ambiente para que ele não escandalize o mais fraco na fé, ele não leve o mais fraco a fé a voltar ao pecado. Deixa eu tentar ilustrar o ponto aqui citando o D. Carson. Ele tem um comentário bem bacana sobre 1 Coríntios, chamado A Cruz do Ministério Cristão, e eu tirei essa citação do livro dele. Ele diz o seguinte, presta atenção no argumento dele aqui. O tipo de situação que Paulo enfrentou nesse caso não deve ser confundido com outra situação diferente. Suponha que você é um cristão que, devido à sua formação cultural, sempre se envolveu em beber socialmente. Agora você muda para um ambiente que é socialmente mais conservador. Algum cristão mais velho pode encontrá-lo e dizer-lhe, estou ofendido pela sua atitude de beber. Paulo disse que se alguém é ofendido pelo que fazemos, temos de parar com isso. Estou ofendido, portanto você deve parar de beber socialmente. Como você reagiria? Presta atenção, esse cristão mais velho está apenas manipulando. Esse é um ponto. Esse é o legalista em ação, ok? Ele não é uma pessoa que tem uma consciência fraca e está em risco de mudar de comportamento por causa de seu exemplo e assim ferir sua consciência. De modo nenhum. Se esse irmão vir bebendo novamente, ele o repreenderá nos termos mais severos. Ele pensa que é o mais forte e não o mais fraco. Em outras palavras, esse caso não se assemelha à situação com a qual o apóstolo teve de lidar. De fato, seria mais sábio dizer a esse irmão, sinto muito por perceber que você tem uma consciência tão fraca. Ele provavelmente se sentirá tão incerto quanto a sua resposta que o deixará por algumas semanas. Para desenvolvermos um exemplo moderno parecido com a situação que Paulo enfrentou, teríamos de mudar um pouco a história. Você se tornou um dos responsáveis pela mocidade de sua igreja. Alguns dos jovens que vêm de lares socialmente conservadores encontram-no bebendo e, contra a consciência que desenvolveram sobre esses assuntos, acompanham-no. Com o passar do tempo, eles se tornam indiferentes quanto a todas as questões morais sérias. Assim, você se tornou cúmplice da destruição moral deles. Dá para perceber a diferença aqui? Uma questão, e aqueles que vieram de igrejas muito legalistas já devem ter passado pela primeira ilustração que Carson cita aqui, é aquele irmão mais experiente, eventualmente com mais idade, que ele gosta de vigiar a consciência alheia. E ele sempre tem a sua regra de medida para dizer o que as pessoas podem e não podem fazer. E geralmente, e nós tratamos disso quando falamos de Marcos 7 aqui, do conflito de Jesus com os homens da lei da época dele, geralmente essa régua de medir é baseada em leis não escritas, que não há nenhuma indicação bíblica clara quanto a como proceder quanto a essas situações. Do outro lado, outra questão, e aí Carson continua tratando disso aqui no exemplo dado, é quando nós nos orgulhamos de nossa liberdade cristã e a gente acaba induzindo pessoas com consciência fraca, sem uma noção certa, profunda de como lidar com as dádivas de Deus, e essa pessoa agora, ela sem essa estrutura maior para lidar com essas boas dádivas de Deus, ela abusa da liberdade cristã dela e ela muitas vezes acaba voltando para um ambiente de pecado, ou ela começa a achar que todas as exigências éticas de Deus, da Sagrada Escritura, são indiferentes, são meros conselhos e não
comandos. Qual o princípio que Paulo estabelece aqui nesse primeiro capítulo, aqui, o capítulo 8? Que nós precisamos buscar, sobretudo, o bem daqueles que estão ao nosso redor, antes que o nosso próprio deleite, antes do nosso próprio prazer. E essa é a verdadeira liberdade cristã para Paulo. O beber, o que a gente se veste, o tipo de música que a gente gosta de escutar, essas são questões indiferentes. A Bíblia abre um leque de possibilidades para a gente nessa área de comida, de bebida, de entretenimento, mas se alguma preferência nossa for escandalizar pessoas, a gente não usa nossa liberdade, a gente abre mão do nosso direito para que essas pessoas não sejam escandalizadas por conta da liberdade com que Deus nos deu. Então esse é o primeiro ponto de Paulo aí. E ele, segundo bloco aqui, capítulo 9, versos 1 a 23, ele começa a ilustrar isso na sua própria vida pessoal. Versos 1 a 3 do capítulo 9. Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para com os que me acusam. Muito provavelmente, lembrando aqui que essa carta que é escrita em resposta a consultas que foram feitas a Paulo por conta dos crentes em Corinto, uma igreja que ele mesmo plantou, muito provavelmente os crentes fortes, conectados às camadas sociais mais elevadas em Corinto, não estavam muito satisfeitos com a simplicidade da vida de Paulo. Eles achavam que Paulo podia ter uma roupa melhor, depender integralmente da igreja, ele deveria estar, talvez, ligado a uma única igreja e não supervisionando várias igrejas da bacia do Mediterrâneo. Então, parece que, em alguma medida, Paulo agora tem que não só vindicar o seu apostolado, por assim dizer, provar que ele é apóstolo de verdade, mas ele também tem que mostrar que se ele tem direitos, e ele tem muitos direitos, como a gente vai ver já já, ele abriu mão desses direitos por um outro princípio. O primeiro princípio é amar as pessoas acima de nós mesmos, buscar o bem das pessoas acima do nosso próprio bem. Nós nos restringimos, nós abrimos mão de algumas liberdades que Deus nos concedeu, de usufruir as boas dádivas dele, recebidas com ação de graças, para a gente não chocar os novos na fé, que eles estão engateando e crescendo na fé. E o exemplo aqui é dado pelo próprio Paulo. Então ele começa a defender o seu ministério, ele começa a dizer que ele viu a Jesus, nosso Senhor, que é uma prova de que a pessoa é de fato apóstola, ok? Então, hoje nós temos aí centenas de apóstolos no Brasil. Primeira pergunta que você faz para um apóstolo é: você viu Jesus Cristo pessoalmente? Ok. Se essa pergunta não é suficiente, você pergunta: você é pobre? Porque é o que Paulo vai mostrar para a gente aqui. Ele era um apóstolo pobre. Ok? Veja o argumento aí. Aliás, antes, né? Então ele vai dizer que ele é apóstolo porque ele viu o Senhor Jesus Cristo, e segundo, porque ele plantou a igreja em Corinto. Ele que evangelizou aquelas pessoas, ele que os reuniu como uma comunidade, ele que levou-os a se tornar uma igreja. Eles, então, são uma outra prova do apostolado desse grande homem que é o apóstolo Paulo. Aí ele começa a falar dos direitos dele, a partir do verso 4. Verso 4 a 6, olha só, ele tem o direito de comer e beber. É estranho aqui, mas talvez ele esteja sendo irônico, mas ele está lembrando que esse é um direito que é dado por Deus a ele. Ele tem o direito de levar com ele esposa crente. Parece que havia algum tipo de crítica, a gente não sabe a situação matrimonial de Paulo, mas parece haver algum tipo de crítica de que ele não deveria levar família, não deveria ter família. Ele vai dizer daqui a pouco que aparentemente, somente ele e Barnabé não podiam levar família no trabalho missionário, mas esse era um direito dele, comer e beber, direito de levar a esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas aqui no caso Pedro. Verso 6 vai dizer: será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Lembra que Paulo, ele, para não ser pesado às igrejas, ele não era um apóstolo de tempo integral. Ele era um fabricante de tendas, ele fazia trabalho manual para conseguir o seu próprio sustento, para poder implantar igrejas, para poder escrever epístolas, para poder mentorear jovens como Timóteo e Tito. Ele não queria ser pesado aos irmãos, e parece que a igreja em Corinto ficava ofendida com essa liberdade
de Paulo em abrir mão de seus direitos, e direitos básicos, inclusive de sustento próprio. Curiosamente, um pequeno parênteses aqui, aparentemente uma das únicas igrejas que vão sustentar Paulo é a igreja de Filipos, uma igreja que foi plantada numa cidade de veteranos militares, e uma igreja pobre, e que praticamente obriga Paulo a receber donativo, enquanto a igreja rica que entra numa rota de colisão com Paulo e entendendo que Paulo talvez seja aí, abuse da liberdade dele por não querer receber ofertas da igreja. Dos versos 5 até o verso 14, Paulo começa a mostrar o fundamento desses direitos que ele tem, de ser apoiado pela igreja local, de comer e beber, de levar esposa, de não trabalhar secularmente. Ele começa dizendo que esse direito é fundamentado na prática de outros apóstolos, verso 5. Ele lembra que outros apóstolos fazem isso, vivem só do ministério, podem levar as esposas para o campo missionário, são sustentadas e ajudados por essas comunidades. Ele também usa a analogia da experiência humana. O soldado, o agricultor, o pastor, todos eles são sustentados integralmente para se dedicar integralmente a essas funções. Ele lembra que a lei, Deuteronômio, ensina que o servo deve receber o seu sustento. Aqueles levitas que serviam no templo também recebiam seu sustento. E no verso 14, ele lembra que o próprio Jesus ordenou que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Nota, o que ele está fazendo aqui? Ele está fundamentando os seus direitos, mas ele abriu mão totalmente desses direitos aí. Ele não levava esposa crente, não há menção nenhuma esposa crente de Paulo nas suas epístolas, nem em Atos dos Apóstolos, nem na literatura extrabíblica. A gente realmente não sabe a situação civil, matrimonial de Paulo. Ele abriu mão de receber donativo das igrejas que ele plantou. Filipos vai ter que praticamente obrigar Paulo a receber donativo daquela igreja, e ele buscava ser independente. Essa era a grande liberdade dele. Ele abriu mão de certos direitos para ser independente das igrejas que ele cuidava. Qual é o ponto de Paulo aqui? E esse ponto não há aplicação apenas a pastores e missionários, mas a todos nós aqui. Para Paulo, o único elemento que deveria chocar pessoas, ou deixar pessoas, ou levar pessoas a rejeitar a mensagem cristã, é o próprio evangelho. Paulo deliberadamente abriu mão de qualquer elemento pessoal que lhe era por direito, que pudesse servir de empecilho para pessoas chegarem ao evangelho. Toda a carreira dele foi cuidadosamente moldada para que, se pessoas chegassem a um ponto de dizer, olha, eu não quero ouvir sua mensagem, essa pessoa chegaria a esse ponto pelas razões corretas. Isto é, ele não aceita que há um Deus e que há um Jesus Cristo, e esse Jesus é Senhor de todos e é sobre todos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo aqui, como um grande missionário, ele deliberadamente se despojou de qualquer elemento que pudesse se interpor entre a mensagem e aquele que recebe a mensagem. Gente, e aqui nós temos realmente bastante problemas, e a gente vai ter que lidar com eles em algum momento. Tantas vezes, pessoas se afastam de nossas comunidades, deixam de frequentar nossos cultos, porque elas ficaram chocadas com a forma de se vestir, ou o tipo de roupa que a gente usa, nosso tipo de linguagem, o tipo de música que nós preferimos, até mesmo a arquitetura do lugar onde nós nos reunimos, tudo isso sendo empecilho para as pessoas abraçarem Jesus, porque eram colocadas em primeiro plano ou como ponto mais importante da fé. O que Paulo lembra aqui é que tudo se subordina ao princípio do anúncio do evangelho. E num sentido muito sério, todos nós aqui somos chamados, à semelhança de Paulo, a proclamar a boa nova de Deus em Cristo Jesus. E onde nós estamos? Para usar a linguagem contemporânea, todos nós aqui somos chamados a sermos crentes missionais, num ambiente de repulsa à instituição, de repulsa à fé. Então, o que Paulo lembra é que nós devemos, por assim dizer, estruturar nossa vida de tal forma que aquelas pessoas que vão, se porventura cheguem a repudiar a mensagem cristã, que elas repudiem a mensagem cristã pelas razões corretas, não porque a gente gosta de ser esquisito ou mal-humorado. E a gente acha que isso é sinal de ser espiritual e de ser muito crente. Eu gostei da citação de um comentarista bíblico, Bruce Winter. Ele disse o seguinte: qual a recompensa de Paulo por querer pregar o evangelho?
a satisfação de poder oferecê-lo gratuitamente. Em uma sociedade em que a vantagem pessoal e até mesmo as obras beneficentes sempre foram aceitas como fator motivador, a vantagem de Paulo era ver o evangelho singular da graça gratuita de Deus sendo oferecido sem custo algum para seus ouvintes. Suas ações demonstravam o verdadeiro caráter de sua mensagem. Ele não exigiria os seus direitos, inclusive de receber oferta da igreja local. Aliás, um breve outro parênteses importante aqui, um manual cristão muito importante do final do primeiro século para o segundo século, chamado Didaquê, no seu capítulo 9, ele vai lembrar que uma forma de distinguir um falso profeta e um falso apóstolo é quando ele começa a pedir dinheiro para ele mesmo. Quando ele começa a pedir oferta para si mesmo, aí você tem o sinal de um falso apóstolo. Paulo não faz isso. Em nenhum momento Paulo coloca como assinatura digital do seu e-mail a sua conta bancária. Ou no seu blog, olha, você pode acessar minhas epístolas no meu blog e tal, paulo.com, aí tem lá a conta bancária dele para você fazer o donativo. Esse não é Paulo. Esse não é o grande apóstolo. O modelo para todos os outros apóstolos. Esse não é ele. Um apóstolo verdadeiro, então, tem vida simples e vida marcada pela pobreza evangélica. Para Paulo, então, que foi compelido a pregar, a sua satisfação era pregar gratuitamente. E a gente vê isso nos versos 15 até 18. O que Paulo está lembrando aqui, e toda a passagem chega ao seu clímax nos versos bem conhecidos aí do 19 até o 23, é que tudo na vida dele é subordinado ao princípio do anúncio do evangelho. Todos os seus direitos são sacrificados porque ele quer que o evangelho seja anunciado. E ele vai encerrar essa passagem com duas metáforas, uma tirada da corrida, outra da luta de boxe, e eram lutas típicas das Olimpíadas gregas e das Olimpíadas istmicas, que ocorriam a cada 2 anos na cultura grega. O ponto que ele quer lembrar aqui é que toda coroa que a gente recebe dessa vida é temporária e passageira. Lembra que nas Olimpíadas ganhava-se um tipo de guirlanda feita de oliveira silvestre, aquilo era colocado na cabeça do vencedor. Ok, em quanto tempo aquela guirlanda continuaria existindo? Em uma semana está toda seca, mas Paulo lembra que nós temos um tesouro maior aqui, um tesouro que não perece, e a gente tem que se disciplinar, tem que ter vida disciplinada para ganhar esse tesouro. A ideia de Paulo aqui é receber um galardão, uma recompensa do Senhor. Se de um lado nós vamos ser salvos pela graça, e só pela graça somente, que ninguém aqui fique desencorajado, Deus vai recompensar nossos menores esforços para a sua glória. Nós vamos ganhar também uma coroa que permanece por causa do nosso serviço. Então, se a salvação é pela graça, as nossas boas obras para Deus, feitas para a sua glória, também serão recompensadas. E aí Paulo vai usar uma linguagem muito dura aqui, de esmurrar o seu corpo, para que ele se discipline, de tal forma que, correndo ou lutando, ele não venha a ser reprovado, isto é, ele não venha a perder essa recompensa que lhe aguarda. As corridas, é mais fácil da gente imaginar aquelas corridas do mundo antigo. Corria-se nu, as mulheres eram proibidas de ver as corridas nas Olimpíadas gregas e istmicas também, eram vedadas as mulheres ver aquelas corridas. As lutas também eram feitas, os homens eram nus, mas eles botavam um tipo de luva de couro nas suas mãos e punhos e trocavam socos, e a ideia é que não havia muita regra, a única regra era não furar o olho do adversário. Paulo está usando essas duas imagens, a corrida no estádio, onde um leva o prêmio, e a ideia daquele boxeador que, se ele não é disciplinado, ele simplesmente vai socar o ar. O soco não vai ter força nenhuma, vai ser simplesmente uma perda de força e esforço. Ele quer se disciplinar de tal forma que ele corra bem e ele esmurre bem. Então, se de um lado Paulo não é uma pessoa morrendo de medo de perder sua salvação, e a gente vê a confiança dele no triunfo da graça sobre sua vida em Romanos 8, 31 e 39, por exemplo, do outro lado, ele não descuida da necessária disciplina para correr. Então, vamos tentar entender o argumento aqui para caminhar para o final. Paulo está lembrando que os crentes fortes devem ter um comportamento que não choque os crentes fracos. Se de um lado Paulo vai entender que não há problema em comer
a carne que foi previamente sacrificada nos templos e que é vendida no mercado, do outro lado ele vai entender que é impróprio os crentes fortes celebrarem negócios dentro daqueles templos, chocando ainda mais aqueles crentes fracos e eventualmente induzindo-os a voltar para aquele ambiente de permissividade dentro do templo. Aí alguém poderia dizer, mas espera aí, nós somos livres, nós temos direitos. Aí Paulo lembra, ok, eu sou apóstolo, eu sou pai de vocês, eu plantei essa igreja, eu abri mão dos meus direitos e tudo na minha vida é subordinado à causa do anúncio da mensagem de salvação. E eu me disciplino para que toda a minha vida seja dedicada ao ensino da mensagem da salvação. Ok, aí fechamos essa parte aqui. Em linhas gerais, o ponto de Paulo no capítulo 9 é bem interessante aqui. O que Paulo está lembrando é que, em questões de cerimônias e de cultura, ok, a gente pode ter algum tipo de abertura. A gente pode abrir um pouco a nossa tolerância quanto a questões culturais e cerimoniais que sejam diferentes da nossa cultura. Do outro lado, quando essas leis, essas cerimônias, essas questões culturais conflitam com o Evangelho, então a gente abre mão delas completamente. A gente pode ver isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, versos 4 a 5, quando a gente lembra Paulo sendo judeu de judeus, da tribo de Benjamim, altamente zeloso pela fé cristã, ele deliberadamente não só abriu mão de alguns princípios do judaísmo que conflitavam com a fé cristã, mas vai combatê-los, inclusive, como entraves à própria recepção da mensagem cristã. Ponto 3 agora. Capítulo 9, verso 24 até 10, 13. Paulo agora ele vai aprofundar a metáfora da corrida, e eu já tratei dela bem rapidamente aqui. Ele vai ligar a metáfora da corrida, essa noção de correr e se disciplinar para lutar bem, com o que aconteceu com Israel. A gente vê isso do capítulo 10, verso 1 até verso 13 do capítulo 10. E o que Paulo disse para a gente aqui é bem duro. O pois, do capítulo 10, verso 1, liga o que ele vai tratar aqui com tudo que foi dito anteriormente. Ele disse que ele tem que ser disciplinado para correr e ganhar o prêmio. Ele disse que tem que disciplinar o seu corpo, literalmente esmurrar o seu corpo para que o corpo seja subordinado à sua função, porque se ele não for disciplinado, se o crente não for disciplinado segundo esse padrão, não tem uma vida de disciplina segundo esse padrão, ele pode agir como Israel agiu no Antigo Testamento. Capítulo 10, versos 1 a 4, Paulo começa a lembrar do que aconteceu na saída do Êxodo. E a palavra todos aí vai aparecer várias vezes, ela aparece pelo menos 3 ou 4 vezes nesses versos aí. Ele fala de todos os israelitas e todos os crentes. Todos os israelitas passando pelo livramento do Êxodo e todos os crentes sendo batizados em Cristo, provando o livramento que vem da parte de Deus. A ideia aqui é que Paulo lembra que eles foram marcados e selados com o batismo, assim como o povo de Israel passou pela nuvem, esteve debaixo da nuvem, passaram pelo mar e foram marcados por aquela experiência. Em outras palavras, assim como Israel, os crentes de Corinto não pertencem mais a si mesmos. O batismo é um lembrete que a vida dos crentes em Corinto não é mais deles. Ele fala aqui da rocha, a rocha de Cristo, nesses primeiros versos aqui, verso 4, a rocha era Cristo. A ideia é que Cristo é o mesmo libertador dos coríntios, o Cristo crucificado e ressurreto, foi o libertador de Israel no Êxodo, na saída do Mar Vermelho, na saída do Egito. Só que, lembra, Israel não permanece firme nas ordens dos comandos de Deus. Quando Israel chega ao Sinai e recebe o decálogo no Sinai, e Moisés está acima do Sinai, conversando com Deus ali sobre as instruções que serão dadas ao povo, o que o povo faz? E Paulo aqui está ecoando Êxodo capítulo 32, versos 1 a 6. O povo começa a ficar ansioso, porque Moisés está fora do arraial. Eles induzem Arão a pegar os brincos e colares das mulheres de ouro, e eles jogam aqueles brincos num tipo de caldeirão. E o texto é muito irônico de Êxodo, que vai dizer que surgiu um bezerro de ouro, e o povo começa a adorar o bezerro de ouro. Paulo aqui, ele mapeia um tipo de roteiro que acontece com aqueles que começam a flertar com a idolatria,
com o que era feito nos templos em Corinto. Verso 7, aqueles judeus se tornaram idólatras ao se envolver com a adoração pagã. Verso 8, se entregaram à imoralidade. Verso 9, puseram o Senhor à prova. Verso 10, eles murmuraram, eles se queixaram do Senhor e, consequentemente, foram mortos. Paulo, duas vezes, verso 6 e verso 11, vai lembrar que essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Duas vezes ele diz isso, verso 6 e verso 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Essa expressão fim dos tempos aqui lembra que entre a morte e a ressurreição de Cristo e sua vinda gloriosa já é marcado o fim dos tempos. Nós estamos vivendo a mesma era que os coríntios. A questão aqui é o seguinte, o crente forte deve estar objetando Paulo e dizendo alguma coisa assim, Paulo, tudo bem, concordo com você, tudo bem, eu vou abrir mão de entrar no templo e celebrar meus negócios no templo, mas como eu vou fechar meus acordos comerciais ali? Como é que eu vou estabelecer negócios? Eu tenho que fazer esse negócio no templo. Eu sou cristão, eu sou minoria aqui. A maior parte da cidade é greco-helênica. Eu não tenho como fechar esses negócios de outra forma. Aí Paulo vai dizer, verso 12 e 13, e a gente tira esse texto de contexto aqui muitas vezes, né? Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Paulo lembra que o que pode acontecer com os crentes em Corinto, batizados, é o mesmo que aconteceu com Israel batizado. Eles podem ser chamados a ir para aqueles templos e ali ser seduzidos pela imoralidade do templo e blasfemar do Senhor naquele templo e serem mortos pelo Senhor como retribuição pelo pecado deles, como aconteceu com Israel naquele templo. Se então Paulo veda a eles fazer negócios no templo, Paulo lembra que isso também é parte das tentações que nós enfrentamos. E aqueles crentes em Corinto que deviam fechar negócio nos templos, eles vão esperar em Deus que aquela tentação era uma tentação que era dada dentro dos limites de tolerância que eles enfrentavam, eles deveriam esperar em Deus que Deus mesmo daria o escape para eles, Deus mesmo os livraria no meio das tensões que eles estavam enfrentando. Em outras palavras, a salvação não torna a gente imune à queda. A salvação não tira a gente do mundo. E esse mundo é um campo de batalha, e a gente vai continuar lutando nesse mundo. Nós cantamos agora o Salmo 23, esse mundo é um mundo de trevas, e algumas vezes nós vamos cair, e algumas vezes nós vamos nos machucar nesse mundo, mas nós podemos confiar, lembrando a palavra de Paulo aqui, que Deus não traz a nós tentação que a gente não suporta, e Deus também nos dá o escape, nos dando livramento no meio da provação que nós enfrentamos. Então, simplesmente argumentar que não celebrar negócios naquele ambiente de templo pagão faria aquelas pessoas empobrecerem ou perderem os negócios, Paulo diz, olha, fiquem firmes, isso é tentação, isso é uma tentação, mas Deus dará o escape para vocês. Mais importante é não ofender o irmão mais fraco, o irmão mais simples da fé. Esse é o princípio, você busca o bem do outro e Deus vai ajudar você no meio da provação e da tentação. Para encerrar, versos 10, 14 até 11, 1, Paulo fala aqui da incoerência de alguns cristãos fortes que achavam que não havia nenhuma incompatibilidade em fechar negócios num ambiente de templos, do templo de ídolos, e do outro lado, tomar a Santa Ceia, a ceia do Senhor. E aí Paulo aqui reverte todo o argumento de forma brilhante. Se de um lado ele está pronto a concordar com os crentes fortes que não há outras divindades que não Deus e Jesus Cristo, Deus e Jesus são a única realidade existente, segundo a gente viu em 1 Coríntios capítulo 8, versos 4 a 6, do outro lado, ainda que os deuses, as divindades greco-romanas não existissem, demônios agiam por meio dessas representações humanas. Então, Paulo vai lembrar que é profundamente incoerente, e eu não vou ler a passagem aqui porque a gente já tem lido ela em alguns cultos da ceia, mas Paulo lembra que é profundamente incoerente um cristão
se aproximar da mesa do Senhor, sendo que o que nós provamos na mesa não é apenas símbolo, mas é um sinal de realidades espirituais, e ao mesmo tempo ele entrar num templo pagão para fechar o negócio, sendo que o que está sendo celebrado no templo pagão é a busca pela bênção daquela divindade sobre aquele negócio, e por trás daquela divindade que não existe, há uma ação demoníaca, ou há demônios agindo por trás daquela encontro de negócio ali para celebrar algum tipo de acordo comercial. O ponto de Paulo é, ao nos aproximarmos da mesa da ceia, nós somos lembrados que Deus não aceita uma lealdade dividida. Ou nós experimentamos as realidades que são oferecidas e partilhadas na ceia, o cálice da bênção com vinho, e o único pão que é partido, distribuído entre nós, ou nós vamos voltar aos velhos rudimentos do mundo, celebrando negócios nos templos pagãos e nos submetendo aos demônios que estão por trás daquelas representações que são celebradas naqueles templos. Em outras palavras, não dá para ter comunhão com Cristo, que é o Senhor da mesa, e comunhão com os demônios. O cristão forte vai ter que romper aquelas ligações que ele tinha com o templo, porque ao permanecer ligado ao templo, ele tem comunhão com os demônios, e não é isso que Paulo intenta. Ele quer lembrar que na ceia do Senhor, o pão e o cálice são distribuídos para que a gente tenha comunhão com Cristo e seja alimentado por Cristo. E aí Paulo fecha o argumento dele, versos 23 a 30. E eu vou resumir todo o argumento em 3 pontos aí, e dessa forma fecha toda a parte, todo o debate de Paulo sobre a liberdade cristã aqui. O que ele vai mapear para a gente, nesses versos 23 a 30 do capítulo 10, é, primeiro, comer em festivais e templos pagãos significa idolatria, e ele condena isso incondicionalmente. Segundo ponto, comer qualquer coisa que está havendo no mercado, não importa a sua origem, é permitido. A gente não precisa ter os escrúpulos dos judeus, de ter um açougueiro fazendo carne kosher, que é carne com qualidade reconhecida, exclusiva para a gente. Não, toda a criação é dada por Deus, tudo que nós temos debaixo do céu foi criado por Deus. Então, a carne que é vendida na feira, ela pode ser consumida com ação de graças, independente da sua origem. Primeiro ponto, é impróprio entrar no templo para celebrar negócios ali e comer a carne ali como que celebrando, fechando aquele negócio. Mas, outro lado, comer carne que está à venda no mercado, não importa a origem, é permitido. Terceiro ponto, comer na casa de um amigo pagão é igualmente permitido, exceto no caso que se evidencia a origem sacrificial da carne. Paulo vai tratar desse argumento também nessa passagem. A ideia é mais ou menos o seguinte, o crente de Corinto está comendo na casa de um amigo, carne, e esse amigo, num momento ali de deboche, ou para ver a reação do crente, diz, essa carne veio lá do templo de Afrodite. Então aí Paulo vai dizer, olha, se essa pessoa diz isso, então você coloca a carne de lado, você não usa o seu direito. Você abre mão do seu direito, então você coloca a carne de lado, você não precisa comer, você não deve comer aquela carne. Em todas as coisas, o padrão último é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Verso 31. Seja comendo, seja bebendo, fazer tudo para a glória de Deus. Todo o nosso procedimento é subordinado a esse princípio. E é um princípio maior até do que o princípio de fazer o bem àquele que é fraco na fé. Com Paulo abre o argumento dele no capítulo 8. Então, o alvo de Paulo aqui é que Deus seja glorificado em todas as coisas, até mesmo na comida que a gente come. E aqui eu lembro sempre de João Calvino, nas Institutas, no livro 2, que ele diz que quando você estiver comendo um bom prato de comida, ou tomando uma boa taça de vinho, você deve lembrar que Deus fez isso para o seu deleite, para o seu prazer. A gente é chamado aqui a subordinar todos os nossos interesses a essa glória máxima de Deus. E aí Paulo acrescenta um outro ponto que eu acho tão difícil. Capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como isso aqui é complicado? A gente geralmente diz, não, a gente tem, não imita a mim, imita Cristo. Mas Paulo está dizendo, olha, eu abri mão dos meus direitos. Eu tinha liberdade de receber sustento, de andar com esposa, de não trabalhar. Eu abri mão dos meus direitos. Me imite.
porque em última instância eu estou imitando Cristo. Então, nós temos aqui dois princípios finais aqui. Em nosso procedimento, em nosso comportamento no dia a dia, em última instância, mais do que buscar o bem do outro, que é um outro princípio importante na passagem, nós buscamos a glória de Deus, mesmo em questões simples como comer e beber. E de outro lado, nós imitamos Cristo, o apóstolo, em todo o tempo, quando tendo muitos direitos, e direitos fundamentados, eles abriram mão destes direitos. Para encerrar aqui alguns pontos de aplicação aqui. Primeiro ponto. Nós buscamos o bem dos cristãos fracos ou dos cristãos novos da fé? Deus nos colocou em liberdade. Falando muito francamente com vocês, a Bíblia em nenhum lugar proíbe o uso, a ingestão de bebida fermentada como cerveja e vinho. O que a Bíblia lembra é que nós devemos ter um procedimento de moderação com bebida alcoólica. Quando nós pensamos então em bebida, e lembrando que Deus também nos dá liberdade para usufruí-la como uma dádiva divina, a gente tem que pensar, será que nós estamos buscando o bem dos cristãos fracos e novos na fé? Será que algumas atitudes nossas têm escandalizado? Mas a gente pode abrir até o leque, as nossas preferências musicais, as nossas roupas, mas, outro lado, o tipo de roupa que nós estamos usando, será que escandaliza pessoas ao nosso redor? Será que machuca pessoas fracas na fé que estão ao nosso redor? Como é que a gente tem buscado o bem desses cristãos que são novinhos na fé, ou têm uma consciência mais sensível, ou vêm do ambiente de muita permissividade e talvez precise agora de uma vida mais regrada e disciplinada, e que algumas vezes o nosso procedimento com comer, com beber, com escutar certas músicas, com se arrumar ou se vestir de certa forma, pode ser pedra de tropeço para essas pessoas. Aqui, a Bíblia, mais uma vez, ela deixa essas questões à nossa liberdade aqui. A Bíblia não tem um padrão de roupa. Perdoe-me, eu já avancei o horário aqui, mas eu acho muito engraçado, uma vez, uma pessoa de uma igreja muito estrita tentando usar o Antigo Testamento para provar que mulher não podia usar a calça comprida. E a Bíblia não diz nada sobre isso. Não há nenhuma indicação do tipo de padrão de roupa que a gente deve usar. Mas o ponto é, se a forma como nós nos vestimos, ou o que nós comemos, ou o que nós bebemos, ou o que nós vemos e escutamos, pode ofender pessoas ao nosso redor, que são novas na fé, ou têm consciência muito sensível, a gente abre mão do que nós estamos fazendo para não ofender essas pessoas. Um segundo ponto, será que nossas consciências estão de fato cativas à palavra? Algumas vezes, cristãos novos e fracos da fé vão basear sua crença não na Sagrada Escritura propriamente dita, mas numa tradição dada. Aqueles crentes aqui que vieram de ambiente muito estrito, muito legalista, devem lembrar das muitas regras não escritas que governavam a vida cristã de vocês, como foi o meu caso. Então havia regras, como eu citei há pouco, como a mulher deve o que a mulher deve vestir, o que o homem deve vestir, se ele pode usar cavanhaque ou barba ou não. Qual a base bíblica para esse tipo de tradição morta? Então, crentes fracos na fé, se de um lado eles têm a consciência sensível e os crentes fortes devem ter respeito e tolerância para essa consciência sensível, os crentes fracos na fé, os novos da fé, devem lutar para subordinar sua consciência exclusivamente à Sagrada Escritura e mais nada. Não a tradições humanas, não a regras humanas, não a noções de caricaturais sobre santidade. Antes, o crente novo, o crente que tem a consciência sensível, ele tem que lutar para crescer na fé. Ele tem que lutar para entender que a fé dele está em Cristo, na cruz, como dada na Sagrada Escritura e mais nada. Ele não vai para o céu pela forma de se proceder, pelo que ele gosta de escutar, rock, blues, jazz, música clássica, heavy metal. Isso é totalmente indiferente. Ele vai para o céu porque ele crê exclusivamente em Cristo e a fé dele é fundada em Cristo, Cristo como dado na Sagrada Escritura. Onde nossas consciências estão ancoradas, elas estão cativas à palavra de Deus? Terceiro ponto, a gente tem lidado com sabedoria nessas questões periféricas. Me choca muitas vezes notar que nós nos estraçalhamos por questões que são absolutamente secundárias, onde a Bíblia não é clara. Aqui uma colega minha, Norma Braga, ela escreveu um parágrafo que eu julgo muito sábio aqui. Ela diz o seguinte: ninguém peca
por pensar o que pensa sobre questões periféricas, ou seja, que não dizem respeito ao principal da doutrina cristã. Presta atenção, mas peca ao se ver mais crente que o outro, seja por aferrar-se a regras inócuas, seja por se achar livre de farisaísmo. Nesses casos, ambos os lados estão errados. Estarão errados ao se verem superiores ao outro. Por isso, os crentes precisam tomar muito cuidado quando abordam questões periféricas que não são consensos na igreja, porque a maior e mais perigosa tentação será sempre romper a unidade. Nisso cabe o conselho de Paulo. O ideal é que pensemos igual, mas quando isso não ocorrer e nenhum exegese for suficiente para resolver a diferença, temos calma, pois em seu tempo devido Deus esclarecerá. Perdoe-me aqui a mordacidade, mas me espanta como pessoas que dificilmente conseguiriam falar com profundidade sobre quem é Deus, Deus na sua glória, Pai, Filho e Espírito, sobre Jesus Cristo, a unidade das naturezas do Salvador, são rápidas a estraçalhar outros por essas questões que são absolutamente periféricas e secundárias para a fé cristã. Naquilo que é absolutamente central, pensamento superficial. Em questões comportamentais, ligados ao nosso dia a dia, do que a gente come, bebe, se veste, escuta, assiste, elas têm opinião pronta e prontas a estraçalhar aqueles que não concordam com ela, rompendo a unidade do corpo de Cristo, rompendo a unidade para a qual nós somos chamados. Quarto ponto, não vou detalhá-lo, que já foi trabalhado semana passada aqui. O mandamento para nós aqui é, em todas as coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, liberdade, em todas as coisas, caridade. E caridade, ambas as partes. Aqueles que se entendem maduros, aqueles que são novinhos na fé, o comportamento entre ambos deve ser mediado pelo amor, amor que se dá, amor que se sacrifica. Quinto e último ponto, ainda que todas as coisas são permitidas, e Paulo cita isso 2 vezes em 1 Coríntios 6, 2, 10, 23, a gente precisa fazer algumas perguntas também baseadas nesse mesmo livro. Ele pergunta, se todas as coisas me são permitidas, isso que me é dado vai me dominar? Será que isso vai se tornar um ídolo para mim? Será que isso vai ganhar o meu coração de tal forma que a minha vida vai girar em torno disso? Será que isso vai levar outras pessoas a tropeçar? Será que isso promove o bem do outro? E, finalmente, e para mim a questão mais importante, será que isso glorificará a Deus? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, sobretudo, mas também paciência uns com os outros, tato, para que em coisas periféricas a gente realmente tenha unidade ou liberdade, mas a liberdade dosada pelo amor. Que a gente saiba lidar os dois lados, aquele que está começando na fé, aquele que tem consciência sensível, sabendo que ele vai ter que andar um bocado para aprender e para se firmar na palavra. Aquele que é mais forte na fé, mais experiente, sabendo que algumas vezes ele vai precisar abrir mão dos seus direitos para não escandalizar o mais fraco, o mais novo na fé. Vamos orar, depois o Thiago está com a palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, que de tudo que foi dito aqui permaneça aquilo que procede de Ti, da Tua santa palavra. Senhor, nesse mundo que é Teu, nós temos tentações de todos os lados. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos caminhando para a maturidade, caminhando para um conhecimento que flui ou que nos leva a uma postura de amor uns pelos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a termos discernimento. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos prontos a abrir mão dos nossos direitos. Ajuda-nos, ó Senhor, a em tudo vivermos para a sua glória, a em tudo sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Ó Deus, ajuda-nos no tempo presente. Ajuda-nos a sermos, de fato, cristãos, como delineados aqui pelo apóstolo Paulo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, de fato, cativos à Tua palavra, instruídos somente pela Tua palavra. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.